Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. No vídeo de hoje eu vou resenhar Letal da Sandra Brown. Olá pessoal, Letal da Sandra Brown. Gente, eu tô com maior cara de sono. Eu fui dormir 3 horas da manhã para terminar esse livro. Esse livro ele me envolveu, ele me levou. Enquanto eu não vi o final desse livro, eu não fiquei em paz. Então eu tô com o maior sono, mas eu já tinha que vir gravar resenha para vocês. Os olhos parecem que tem areia, porque eu dormi pouquinho, então parece que os meus olhos estão cheios de areia. Mas valeu a leitura e agora eu vou contar para vocês um pouco desse livro. Eu estou passada com o plot twist desse livro, com o final desse livro. Eu nunca fui feita tão de trouxa um livro inteiro que nem eu fui nesse. Mas sabe aquele trouxa que te deixa bobo, que você amou, mas no final você fica pensando, onde que eu estava que eu não vi isso? Onde que eu estava que eu não vi isso acontecendo, que eu não percebi esses detalhes? Acho que eu perdi o foco e não prestei atenção, então vamos lá. Eu já tinha dado a introdução de Letal antes, mas para quem ainda não viu o outro vídeo, eu vou recomeçar. O vídeo começa com uma mãe e uma filha na cozinha. A mãe tá fazendo um bolo de aniversário e a garotinha tá olhando pela janela. E a garotinha fala, mãe, tem um homem no quintal. A mãe não dá muita atenção para isso e elas continuam conversando, a mãe decorando o bolo, a filha pedindo para a mãe deixar ela raspar a tigela do bolo e a menina insiste, ô mãe, eu acho que o homem está doente. Quando ela fala assim, ô mãe, eu acho que o homem está doente, a mãe dela tem aquele estalo e vai lá conferir. Ela olha no quintal, não vê ninguém. A menininha fala, mãe, ele está lá nas roseiras. Aí a mãe vai lá para fora e vê um homem deitado de bruço no seu quintal. Imediatamente ela pede para a filha voltar dentro de casa, pegar o celular para pedir ajuda. Mas esse homem levanta, passa o braço no pescoço dela, já coloca uma arma na cintura dela e já fala para ela ficar quieta e já vai perguntando se tem mais alguém na casa. Ela fala que não, que só é ela e a filhinha dela. Ela se apavora e pede para ele não machucar a criança. E ele faz as duas entrarem em casa. A criança volta com o celular, ele pega o celular da criança, ele faz as duas entrar em casa e ele tenta esconder a arma, tenta disfarçar, pede para a mãe dar uma enrolada na filha e fala para ela que ele está atrás de algo. Ela, a mãe, fica apavorada de medo, porque aquele homem está todo cheio de sangue, ele está todo sujo. Aí ela lembra que ele é o homem que está sendo acusado de matar 7 pessoas. Um assassinato em massa. Mas, gente, esse livro ele é tão, mas tão diferente, ele dá tanta reviravolta, ele faz tanta confusão na mente da gente, você não pode confiar em ninguém. Esse homem é Calburn. Calburn era um funcionário dessa empresa e todo mundo acha que ele matou essas 7 pessoas. Toda a polícia está atrás dele, o FBI, todo mundo está atrás dele. E ele chega na casa dela e ele fala para ela que o marido dela está envolvido de certa forma, o falecido marido dela, de certa forma, estava envolvido nesses assassinatos e ela tem a prova. Só ele ainda não sabe se o marido dela era um policial bom ou se ele era um policial corrupto. Só que a prova está na casa dela. Então ele revira a casa dessa mulher de ponta. Então ele revira a casa dessa mulher de ponta cabeça, colchão. Ele faz uma confusão sem tamanho. Mas ele não consegue achar nada. Até no brinquedinho da menina, essa hora deu até uma dosinha. Ele abre o brinquedinho, ele faz um esparramo, ele não acha nada. Aí eles passam a noite ali na casa, escondido, ele consegue se esconder, ele acaba tomando banho, vestindo as roupas do marido dela. Só que no outro dia pela manhã, a polícia continua toda atrás dele e eles são obrigados a fugir. Então eles saem correndo da casa. Nessa fuga ele acaba
matando outra pessoa, então acaba ficando mais confuso ainda, mas ela vai com ele e eles vão fugindo. Gente, eles passam esse livro todo fugindo e tentando achar prova que prova a inocência dele e acha os culpados. Porque vai chegar um momento que todo mundo vai descobrir que ele não é o... Assim, ele pode ser o assassino? Pode, mas todo mundo vai descobrir que ele é um agente infiltrado do FBI. Só que todo mundo acha que ele pirou, que ele ficou doido, por isso que ele matou todo mundo. E só quem sabe a verdade sobre ele, a Honor, que ela acredita nele, mesmo ela ficando louca com ele pelo que ele fez na casa dela, pelas acusações que ele fez pro marido dela, ela acredita nele. E o que que ela quer? Ela vai com ele porque ela quer provar a inocência do marido dela. Ela quer provar para ele que o marido dela não era um policial corrupto. E nessa rede, gente, de corrupção, você não pode confiar em ninguém. Você não pode confiar no seu sogro, ela não pode confiar no sogro dela, ela não pode confiar nos agentes do FBI, ela não pode confiar no Colborne, mas a Honor confia no Colborne. E aparecem personagens do nada, personagens que você fala assim, nossa, mas o que esses personagens estão fazendo na história? Por que que eles estão aqui? Aí a história vai envolvendo a fuga, gente. Eles fogem de um lugar para o outro, eles roubam um carro, eles entram em casa abandonada, eles vão ficar uma espécie de barquinho escondido. Eu sei que é rolo, é fuga, é ação atrás de ação, é só ação, ação, ação. E vai aparecendo um, aparecendo outro, e morre gente, aparece pista, e você não sabe em quem confiar. Você fica cada vez mais desconfiado. Teve horas que eu desconfiei de tanta gente e ao mesmo tempo eu não desconfiei da pessoa, eu não desconfiei nunca da pessoa que era a pessoa por trás de tudo isso. Porque ele estava investigando uma rede de um cara chamado O Contador. Esse cara, ele traficava droga, ele traficava armas, ele fazia tráfico humano, só que ninguém conhecia esse cara, ninguém sabia quem ele era. Ele só dava as ordens, ele tinha todos os policiais na mão, ele comprava policial rodoviário, policial civil, polícia federal, então eles não sabiam em quem confiar, eles só podiam contar mesmo um com o outro. Ela contava com ele contava com ela, e eram os dois contra o mundo e com uma criança de 4 anos a tiracolo. E esse livro foi emoção, atrás de emoção. Não tinha parada, gente. Quando você pensava que estava calma, a calmaria ia embora e você logo se via. Eles dois brigavam muito e ao mesmo tempo eles se entendiam. Tinha hora que esse livro era para você ficar tenso, mas as confusão deles dois, o jeito deles brigar te dá uma vontade de rir assim. Então o livro foi até chegar no final. E que final que foi esse? Eu nunca fiquei tão perdida para descobrir um bandido em um livro. E o bandido foi quem eu jamais suspeitava. Cara de tacho legal. Então vamos lá. Eu agora vou falar para vocês o que eu achei de cada parte do livro, dos personagens. Eu não vou contar, gente, quase tudo, porque senão eu vou contar o livro inteiro se eu for falar mais. Eu só dei essa introduçãozinha. Vocês estão gostando até aqui? Se vocês estão gostando até aqui, já dê o seu like, já se inscreva no canal, faça um comentário se você gosta desse tipo de livro. Então, minhas considerações sobre esse livro. Assim, a princípio, no início do livro, eu achei que o Colborne, desde o início eu sabia que ele não era um bandido, porque eu tô acostumada com esse tipo de leitura, eu sabia que ele não era um bandido. Só que ele teve atitudes com a Honor, que eu falava, mas gente, ele não podia fazer tal coisa. Ele fez coisas que depois ele se arrependeu, mas ele tinha que fazer porque ele não podia deixar ela perceber que ele não era bonzinho. Ele não era bonzinho, gente. Ele é letal. Ele é um homem treinado para ser frio. Um assassino para matar, mas ele não ia fazer mal para ela. Ele não ia fazer mal para a filha dela. Só que ao mesmo tempo que ele falava isso para ela, ele fazia coisas que fazia ela duvidar disso. Mas, no decorrer da história, eu fui me apaixonando pelo Colborne. Ele era aquele...
a gente, durão, frio, caladão, mas que você percebia que ele nunca foi amado, ele nunca teve amor, ele cresceu para essa vida, ele logo foi trabalhar para... Entrou no exército, na marinha, nos fuzileiros, e ele virou esse cara, esse agente especial, então ele era um homem frio. Ele não tinha sentimentos. Mas, no decorrer da história, a Emily, a filhinha da Honor, ela tinha 4 anos. A menina era uma tagarelinha, gente. Ela falava pros cotovelos, ela fazia pergunta, ela contava história. Ela ia enlouquecendo com a cabeça dele. Mas você via que ele não perdia a calma com a criança. Ele conseguia lidar com ela, mesmo ele pé da vida, correndo contra o tempo, para salvar a vida delas, para arrastar essa mulher e essa criança com ele, mas ele não perdeu a paciência. Se via também que ele também estava se apaixonando pela Honor, que ele estava... Porque ela era assim, a Honor era aquela mulher que ela, desde o início, ela estava com medo dele, mas ela não se deixou se entregar aquele medo. Ela brigou com ele, ela bateu de frente com ele, teve horas que ela xingou ele, então ele percebia que ela era uma mulher forte. A Honor foi uma mulher forte, ela acreditou nele, ela confiou nos instintos dela e junto eles foram desvendar esse mistério todo. O Tom, o agente do FBI, esse cara, gente, ele aparece numa história de um jeito que você fica assim, ô infeliz, esse teve uma vida ferrada na vida, nasceu na vida assim para sofrer, porque ele tinha um filho especial que não saía da cama, tinha uma mulher que ela cuidava do filho ali, mas era aquela mulher meio assim, o relacionamento deles praticamente não existia, então quando chegava na parte deles, na história da convivência deles, você falava assim, ô família que tá perdida, gente. Eles estavam totalmente perdidos naquele relacionamento. Os policiais que apareceu na história, que eram corruptos, era assim, muita gente confiava, acreditava, mas eles eram, se faziam de bons, mas não era. O sogro da Honor, gente, eu vi muito esse cara assim, eu consegui ver a imagem desse senhor, porque ele era aquele senhor saradão, fortão, mandão, caladão, todo certão assim, mas teve horas que eu desconfiei dele, teve horas que eu fiquei com paranoia sobre ele. O chefe o Hamilton, o chefe do Colborne, teve hora que eu não sabia se eu confiava nele, se eu podia acreditar nele. É assim, você não sabe em quem confiar. Apareceu personagem, esse livro apareceu tanto personagem, aparecia personagem do nada. A Tori, a melhor amiga da Honor, gostei muito dessa personagem, porque ela era tida como a vadia do local, a prostituta local, mas ela era aquela amiga que você podia confiar. A Honor confiou nela cegamente, depositou o bem mais precioso dela na confiança dessa amiga, e ela pôde realmente confiar nessa amiga. Eu sei, gente, que é um livro assim, esse livro te envolve, ele se passa em 72 horas ou 4 dias. Passa um pouquinho de 72 horas. A história toda se resume em 4 dias. Em 4 dias tem morte, tem explosão de carro, tem morte a bomba, tem tiro, tem fuga pela água, tem fuga de carro, tem de tudo que você imaginar de ação. Tem sequestro, tem escape de sequestro, tem tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar e mais um pouco de ação tem nesse livro. E o final te deixa chocado, com cara de besta. Eu fiquei com cara de besta no final desse livro, porque eu nunca suspeitei da pessoa que era. Eu tinha muito suspeito, mas essa nunca vagamente passou pela minha cabeça. Nunca, de forma nenhuma. E só não gostei de uma coisa desse livro. O livro é bom? Sim. Amei a história, amei a ação, amei tudo. Eu amo a escrita da Sandra Brown. Só tem um defeito na escrita dela. Ela tem uma mania doentia de correr com o final do livro. Ela corre com o final do livro e você fica assim, muito corrido. O livro terminou muito bruto, muito seco. A forma que ele terminou. Eu fiquei esperando mais. Eu fiquei esperando o reencontro, eu fiquei esperando um abraço, eu fiquei esperando um beijo, eu fiquei esperando o abraço dele com a criança, eu fiquei esperando eles construindo essa nova família torta que eles, ou mal ou bem, eles começaram a construir ali naqueles 4 dias,
Porque pensa, uma viúva de um policial, que tá viúva há 2 anos, totalmente certinha, centradinha, dona de casa, mãe excelente. Uma criança tagarela que não para de falar, fala até pros cotovelos. Um agente especial, frio, letal assim, total, mas que se apaixonou pela criança tagarela e que se apaixonou por essa mulher. E eles iam começar essa família. Eu acho que faltou a autora desenvolver esse relacionamento dos três depois, quando eles se reencontram depois de tudo que aconteceu e como eles ficou algum tempo depois. Eu espero que seja uma série que em algum momento tenha uma continuação ali, porque eu fiquei assim, sentindo falta de um final melhor, porque o livro terminou muito brusco. Mas no geral, top. Amei. Entrou pela minha lista de um dos melhores livros do ano. Porque até agora eu não me conformo, porque eu fiquei com cara de besta sem descobrir quem era o bandido. Não me conformo, não vou me conformar com isso. Mas então valeu muito a leitura. Espero que vocês gostem. E se você gosta de livro policial, com ação o tempo todo, leia Letal, você vai se apaixonar. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. Tchau!